Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, trazendo uma exposição bíblica a respeito da oração do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 9. Os discípulos pediram a Jesus para que ele lhes ensinasse a orar. E Jesus apresenta uma oração modelo, a partir da qual os seus discípulos deveriam se basear. Existem muitas orações, tanto na Bíblia hebraica, no Primeiro Testamento, quanto no Novo Testamento. E nós aprendemos muito com essas orações. Mas nenhuma oração se iguala, se compara à oração que Jesus nos ensinou. Versículo 9. Portanto, diz o Mestre, vós orareis assim, Pai Nosso. Jesus nos ensina a nos dirigir-nos a Deus como Pai, como Abba, como Papai. E não é um Pai apenas meu, é um Pai nosso, diz ele, Pai Nosso que estais nos céus. Não é um Deus como qualquer Deus, ou um Pai que deva ser igualado ou assemelhado a um Pai terreno. É bem provável que alguns de nós tenhamos tido algumas experiências negativas com os nossos pais e algumas vezes projetamos negativamente essa experiência. Mas nós temos aqui um Pai que é o Pai Nosso. E é um Pai diferente. É um Pai que está nos céus. E essa oração que Jesus nos ensinou, ela tem uma dimensão evangelizadora, na medida em que Jesus ora e nos ensina a orar para que todos reconheçam que o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome, ou que todos reconheçam que o teu nome é santo. E a expectativa da vinda do reino de Deus, que não pode ser confundido com nenhum reino humano e nenhum reino terreno. Venha a nós o teu reino. E o reino de Jesus já está entre nós, mas ainda não plenamente. É um reino que será estabelecido na sua plenitude quando Jesus vier reinar e quando ele se revelar, conforme está lá no livro do Apocalipse, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Venha o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. A vontade de Deus é sempre, diz Paulo na sua epístola aos Romanos, agradável, boa e perfeita. Mas essa vontade de Deus, ela precisa ser experimentada. E cada um de nós precisamos entender que a vontade de Deus é o que há de melhor para as nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, diz o versículo 10. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós vivemos extremamente ansiosos nesses tempos. Isso porque nós somos incitados e motivados a cada vez mais querermos criar necessidades que nós não temos. No contexto de uma sociedade consumista, da propaganda e da tecnologia, às vezes nós desejamos algo que nós definitivamente não precisamos. Alguns nos incitam a uma teologia da prosperidade que, na verdade, é uma teologia da ganância. Jesus nos ensina para que nós peçamos a Deus o pão nosso de cada dia, para que nós aprendamos a viver contentes e sabermos discernir entre o que é supérfluo e o que é necessário, e saber que muitas vezes nós temos pedido mal, orado mal, desejado mal, e por causa disso adoecemos e nos distanciamos de Deus e dos propósitos que Ele estabeleceu para nós mesmos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
devemos agir com graça. Somos limitados, pecadores, e por causa disso, devemos reconhecer que fomos alcançados por uma graça maravilhosa, muito além do nosso entendimento. E essa mesma graça que nos alcançou de cima deve também nos motivar a agir com a mesma graça em relação àqueles que nos cercam. E a também perdoar aqueles que nos ofendem. E diz mais o texto, versículo 13: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação no grego tanto pode significar provação como tentação. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Deus não tem prazer de que ninguém venha a ser tentado e que venha a cair no pecado. Mas Deus prova. E quando nós somos provados ou mesmo tentados, devemos buscar de Deus a sabedoria e entender que a tentação é a possibilidade de nós vencermos os desejos, as incitações, sejam elas internas ou externas, para que nós aprendamos a crescer e amadurecer e entender sempre que o melhor para nós mesmos é viver a partir daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Ele é o nosso Criador. Ele nos deu um manual de instruções. E este guia as nossas vidas e os nossos passos. E o versículo 13 diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Precisamos reconhecer que o poder pertence exclusivamente a Deus. E não nos estamos referindo aqui a um poder terreno, a um poder secular. Estamos nos referindo ao poder de Deus através do Espírito Santo que atua em nossas vidas. A glória pertence única e exclusivamente a Deus. Essa oração que Jesus nos ensinou não é apenas para serem proferidas com os nossos lábios e não apenas serem repetidas através de um processo oracional. São princípios para as nossas vidas. São palavras que devem ser oradas, mas também, além de professadas, encarnadas em nossa vida, em nossa existência, e que nós aprendamos a reconhecer Deus como nosso Pai. Reconhecer que o reino de Deus está para vir, que nós fazemos parte desse reino. Que a vontade de Deus é boa e agradável para as nossas vidas. Que devemos aprender a depender de Deus e saber que Ele nos dá o pão nosso de cada dia para suprir as nossas necessidades. Saber que Ele perdoou os nossos pecados e nos alcançou com uma graça maravilhosa. E que nós devemos agir do mesmo modo e com a mesma graça em relação aos outros. Saber que a tentação é real, mas que a tentação não é o pecado em si. E que o mal nos ronda, mas não apenas nos ronda, ele também está dentro de nós. E a melhor saída e alternativa diante de tudo isso é reconhecer que em Deus nós temos o poder, se dermos a Ele toda a honra, toda a glória e deixar que Cristo de fato seja o Senhor de nossas vidas. Não apenas o nosso Salvador, mas também o Senhor das nossas vidas. Professor José Roberto, no seu canal, Nos Limites da Teologia. Uma exposição bíblica com base na oração do Senhor. Assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo.